Ah, então quer dizer que virou obrigação vencer o Corinthians? Da onde você tirou isso? Fala, rapaziada, falar depois do jogo é muito fácil, não é mesmo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Eu recebi naquelas mensagens do YouTube a mensagem de um corintiano, porque provavelmente nessas últimas transmissões, praticamente em todas elas, eu falei que era obrigação vencer o Corinthians, porque é obrigação. Não tem como falar que não é. Só para vocês terem uma noção, não é só pela desorganização do Corinthians, é pelo que briga o Palmeiras, é pelo que briga o Corinthians nesse momento aqui. As equipes brigam por objetivos totalmente diferentes. Uma equipe, o Palmeiras, briga pelo título e a equipe do Corinthians briga para tirar o título do Palmeiras e sair da zona de rebaixamento. Eu nem acho mais que o Corinthians vai ser rebaixado. Mas o grande objetivo, se você olhar os próximos jogos do Corinthians, virou atrapalhar o título do Palmeiras, tá? E aí eu recebi esse inscrito indignado, né? E, cara, não sei se ele reparou uma coisa. E essa publicação aqui, eu tava dando uma olhada nas redes sociais, eu falei, cara, eu vou gravar esse vídeo. Inclusive, enquanto vocês estão aqui, tá, rapaziada? Dá uma passadinha na aba de live do canal que vai estar ativo. Olha que absurdo. Inclusive, a gente tem que levar o trabalho de longo prazo, porque vai ter uma dessas publicações aqui que vocês vão perceber uma situação que coloca o Palmeiras ainda mais com essa obrigação de vencer o clássico contra o Corinthians, sim. Bom, se você é novo aqui, eu só vou pedir o like, tá? O seu comentário. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Cara, o Roger Guedes ainda estava no Corinthians, inclusive foi a única vitória, né? O Roger Guedes, que só tem título pelo Palmeiras e pela China, não ganhou nada pelo Corinthians. Ainda tinha aqui o Danilo, tá? Essa partida foi 25/9/2021, cara. Então tem um tempo, hein? O Pelé estava entre nós ainda. O Messi ainda não tinha a Copa do Mundo. E olha que a Copa me passa uma sensação que já tem um bom tempo, né? Então, Cristiano Ronaldo estava no United. Olha que absurdo. Inclusive, a passagem dele pelo United bem Corinthians, né? Inclusive, a fase do Corinthians, né, meio United. Na real, dá para debater se não é pior. Dá para debater se não é pior a do Corinthians, tá? Fernandinho no City, e o City ainda não tinha Champions, camiseta horrorosa aí do City. Inclusive depois a gente enfrentou o Fernandinho naquela Libertadores lá do Atlético Paranaense, ou seja, tem uma cota, tem um tempo, não é mesmo? A gente já tem 3 eliminações de Libertadores de lá pra cá. Santos nunca tinha caído pra Série B, inclusive aqui, tá? Tem duas coisas, tá, pessoal? Rapidinho aqui, ó. Os jogadores já saindo aí, tá? Enquanto você tá assistindo aqui o vídeo, já provavelmente essa publicação já tem 20 minutinhos, então já não estão chegando ainda lá no estádio do Corinthians, mas provavelmente próximo disso. Então, ó, o Santos nunca tinha caído para a Série B. Vamos somando aqui uma quantidade de situações, velho, para vocês terem uma noção. E aí depois eu vou concluir também o porquê que virou essa obrigação para o Palmeiras. Não é só porque é o Corinthians. Aí respondendo o seguidor corintiano que ficou indignado com esse obrigação, como assim vencer obrigação num clássico, né? O clássico pode ser qualquer resultado. Desculpa aqui o caminhão, tá, pessoal? Do propaganda que vocês devem conhecer aí de fundo no vídeo. Ainda estávamos em meio ao grande problema que o canal passou, que todos nós passamos junto, né? Aí, realmente, isso aqui pro futebol foi terrível. Inclusive, as publicidades no futebol, a partir desse período, foi onde tudo mudou e o cenário que a gente encontra hoje. Então, o Silvinho, se eu não me engano, foi o último treinador do Corinthians que venceu o Abel. E para pensar quantos treinadores não passaram no Corinthians e enfrentaram o Abel. Cara, um monte, eu já não vou conseguir lembrar todos, tá? Acho que até mais do que no Flamengo, ou a mesma quantidade de treinadores que passaram pelo Flamengo, não tenho noção, mas foram vários, eu não lembro todos que enfrentaram o Abel Ferreira comandando o Corinthians, tá? São Paulo tinha Benítez, Reinaldo, Pablo, Rigoni. Ei, que São Paulo bom esse aqui, hein? Saudade desse São Paulo aqui. Esse era um São Paulo bom. E nem tinha a Copa do Brasil ainda, São Paulo, tá? O ataque do PSG era Messi, Neymar e Mbappé. Hoje, inclusive, notícia do Neymar agora, tá? Neymar lesionou de novo. Já era esperado. O Neymar vive uma coisa muito parecida com o Dudu. Inclusive, a publicação do Dudu tá aqui, que a gente vai estar repercutindo em live. É muito parecido, tá? Acho que a do Neymar ainda é pior que a do Dudu, tá? Ainda é pior que a do Dudu, mas enfim, Neymar voltou a se lesionar hoje, tá? Ou seja, nessa época ele ainda estava no PSG, agora o Messi está no Inter de Miami, Mbappé
no Real Madrid, e o Neymar sofrendo lá no Al Hilal para tentar voltar a jogar futebol em alto rendimento. Cara, Fluminense não tinha Libertadores ainda, isso é óbvio que é bem mais recente, né? O Tite era técnico da seleção brasileira e aqui é o Coutinho. Olha, ó, vai somando aí para você ver o período que o Corinthians não ganha do Palmeiras no Clássico. De lá para cá, 8 técnicos passaram pelo Corinthians, enquanto o Abel segue no Palmeiras. Aqui que é o ponto que eu não sabia que tinha nessa publicação, que é para nossa reflexão. Então vocês estão entendendo? Soma tudo isso aqui. Como é que hoje o Palmeiras, que criou um problema para si mesmo por conta do Abel, de falar que não tinha tempo para trabalhar, de falar da problemática do calendário, como é que a gente olha para um jogo como esse e não acha que o Palmeiras é obrigado a vencer? Essa obrigação nasce porque o Corinthians está vivendo uma fase terrível. Acho que não rebaixa mais, mas o Palmeiras pode atrapalhar a vida do Corinthians. Não vai levar o Corinthians de novo para a zona de rebaixamento nessa rodada, certo? Por conta de combinações de resultados que já aconteceram na rodada. Mas o Corinthians ainda não escapou. O título do Corinthians virou estragar a possibilidade de título do Palmeiras. E ela pode acabar hoje mesmo. Se o Corinthians vencer o Palmeiras e o Botafogo vencer o Clássico contra o Vasco, já para mim acabou. Se empatar, segue em aberto, com Fortaleza subindo novamente. Se empatar e o Botafogo ganhar, para mim também já acabou. Então para o Palmeiras tem muita coisa em jogo. E quando a gente vê como foi trabalhado alguns clássicos, né, alguns jogos antes do Clássico, eu não senti em momento nenhum, tá, que o Palmeiras ele trabalhou uma final. Quando a gente empatou com o Red Bull, o time até considerou um bom resultado, tá? Hoje é para ser tratado como uma final, pela ausência do time em campo, pela forma como o Corinthians está nesse momento, acabou de ser eliminado de uma Sul-Americana, então era possível o Corinthians resgatar uma Copa do Brasil pela Sul-Americana e ainda estar na próxima Libertadores. E isso tudo, tá? Quem atrapalhou não foi o Palmeiras, foi o Racing. E hoje o Racing não é um time top lá em cima. E vocês viram como foi Racing Corinthians. A desatenção do Corinthians na hora do gol, não conseguiu liquidar a partida com o garro. E foi por isso que o Corinthians não avançou para a final de Sul-Americana. Então, ou seja, o Racing jogou realmente para eliminar o Corinthians. Agora cabe a nós a reflexão, viu, meus amigos? Será que o Palmeiras trabalhou com uma final? Será que a gente vai ver isso? Porque realmente, cara, se a gente não entregar tudo dentro de campo hoje, se o Palmeiras não conseguir transmitir isso para o torcedor, é um ano melancólico. É um ano melancólico e eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que o Palmeiras é favorito pela fase que está vivendo, pela fase que o rival está vivendo, que o Corinthians está vivendo, e cair hoje, esse longo período sem o Corinthians vencer o Palmeiras, e lembrando, o empate para o Corinthians é muito bom. Isso torna o jogo na obrigação do Palmeiras. Não adianta o Palmeiras ir para lá, achar que o Corinthians é obrigado a atacar, sendo que o resultado de empate, quando a gente olha a tabela do Brasileirão, vou colocar aqui para vocês, quando você olha o Brasileirão aqui, a tabela, o Corinthians joga com empate na mão. Eu venho falando isso há semanas, que podia acontecer de chegar aqui no dia do jogo e esse for o cenário, esse ser o cenário. O Corinthians hoje empatando devido aos resultados que teve aqui para baixo, tá? Então o Corinthians aqui com 35 e os demais não vão conseguir jogar ele lá para baixo. O 36 para o Corinthians, considerando que é o Palmeiras, é um ótimo resultado. Agora para o Palmeiras, que viu o Fortaleza subir para 60 de novo, a gente com 61 e o Botafogo podendo abrir 65, 66, 67, se isso acontecer, o Botafogo... Pensa aqui comigo se eu estou errado, eu queria saber a opinião de vocês e volto a lembrar aí, quem está aqui no vídeo, considere-se convidado, tá? Para participar da nossa transmissão ao vivo, agora aqui no Insta Verde, tá bom? Imagina se o Flamengo ficar parado ali no 55, certo? Então, tá ali no 55, tem um saldo super positivo na campanha, não é uma campanha do Flamengo assim assombrosa, é uma irregular campanha, fez 50 gols nesse campeonato, mas parou em pontuação. Então o Flamengo não vai vir aqui incomodar. Vocês acham que o Fortaleza vai conseguir incomodar o Botafogo? Não vai também.
Então, se o Botafogo, se no final dessa rodada a gente ficar com 62, 61 e o Botafogo abrir 67, eu parabenizo o título do Botafogo. Eu acho que esse ano, se isso acontecer, o Botafogo não vai ter uma desordem que nem ano passado, porque tá com trabalho desde o começo do ano, com o mesmo treinador, e acredito que aquilo que aconteceu na última temporada foi muito específico da última temporada. Queria saber a opinião de vocês. Então, é por toda essa somatória de situações que sim, o Palmeiras ele não só é obrigado a vencer o Corinthians, como ele é muito favorito, e qualquer resultado que não seja vitória para o Palmeiras é derrota, ou seja, derrota é derrota e empate é derrota. E para o Corinthians empate é vitória, e vitória é mais do que uma vitória. É tirar o título do Palmeiras, é tirar a possibilidade para mim. Claro que ainda vai viver a expectativa do jogo do Botafogo, mas por hora, né? O sentimento vai ser esse. Queria saber a opinião de vocês. Então, respondendo ao amigo corintiano, cara, você tá vendo aqui? Como que eu não vou falar que é obrigação? Se o cenário fosse o contrário, eu falaria que era obrigação pro Corinthians vencer também. Mas não é, não é mesmo? Então, eu queria saber a opinião de vocês. Claro que, vamos ver como que vai estar, principalmente a energia dos caras, porque o Palmeiras não pode ficar esperando o Corinthians determinar o jogo, porque ele não vai determinar o jogo. Quem vai determinar é o Palmeiras. E a gente sabe das questões defensivas que o Palmeiras apresentou nos últimos jogos. Vai ter que ter muita atenção na parte defensiva também para não tomar gol na casa adversária, que aí vai ficar muito mais difícil para buscar o resultado lá dentro. Queria saber a opinião de vocês. Comenta aqui, te convido para a live agora. Tamo junto!